O Alienista, de Machado de Assis, capítulo 1, de como Itaguaí ganhou uma casa de Horácio. Dr. Simão Bacanart era um nobre médico formado na Europa e totalmente dedicado à ciência. É muito interessado na província de Itaguaí. Ele se casou com a dona Evarista, uma senhora muito feia. Ele fez isso para que nunca se desviasse de seus estudos, parando para apreciá-la. Mas por outro lado, ela queria uma mulher que lhe daria filhos saudáveis. No entanto, não aconteceu. O verdadeiro interesse do Dr. Simões era a psicologia, então ele propôs a construção de um lugar onde todos os loucos e até os mais doentes mentais poderiam ser tratados. Achando maluquice a ideia do doutor, o padre Lopes tentou convencer a dona Evarista a levar seu marido para o Rio de Janeiro, onde ela poderia se distrair. Mas a mulher não conseguiu sucesso. Tempo depois, o Dr. Simões conseguiu inaugurar a chamada Casa Verde, que foi o primeiro hospício da região. Capítulo 2, Torrente de Loucos. O doutor compartilhou suas expectativas com o boticário Crispim Soares, que viu em sua ação um toque divino de caridade que ampliava as possibilidades de estudos científicos. Os loucos vinham de todos os lugares, com várias manias, e em 4 meses a Casa Verde virou uma aprovação. A excentricidade encontrada pelo doutor impressionou até o padre Lopes. Agora o doutor se dedica aos estudos de cada um dos transtornos. Capítulo 3. Deus sabe o que faz. Com tudo isso, a dona Evarista estava se sentindo abandonada pelo marido. Ela falava que a culpa de tudo isso era dos loucos. Então o Dr. Simões propôs para a mulher que ela fosse para o Rio de Janeiro. Isso animou muito ela, mas ela não sabia onde conseguir dinheiro para a viagem. Foi aí que o doutor mostrou a fortuna que ele havia acumulado. Depois disso, a dona Evarista passou a agradecer os loucos, falando que Deus sabe o que faz. Em 3 meses, organizou-se a jornada em que a dona Evarista era acompanhada pela mulher e pelo sobrinho do boticário. Além de um padre, já o Crispim Soares se entristeceu com o distanciamento da esposa, enquanto o Dr. Simões só pensava em seus loucos. Capítulo 4. Uma teoria nova. Após uma teoria que considerava revolucionária, o doutor falou com Caspin sobre seus estudos com doentes mentais, de como isso ajudou a concluir que a loucura era muito mais abrangente do que parecia, e poderia ser considerada saudável àqueles que não tinham nenhum problema. Então ele resolveu fazer isso na prática, para ver os resultados. Capítulo 5. O terror. A população de Itaguaí se perguntou sobre a internação de um homem aparentemente saudável na Casa Verde. Ele tinha sido um homem rico por muito tempo, mas emprestou dinheiro para os moradores da cidade, mas ele não queria nada em troca. Então acabou na miséria e foi internado pelo doutor, pois ele não soube cuidar dos seus bens. Então, mais casos parecidos com esses estavam acontecendo, fazendo com que o ânimo da cidade se alterasse. Algum tempo depois, Evarista retornou Um tempo depois, sua mulher retorna do rio. Capítulo 6. A rebelião. Com tudo o que estava acontecendo, o barbeiro Porfírio liderou uma revolta contra a Casa Verde. Ele resolveu que a Casa Verde teria que ser derrubada por muitos direitos, mas o doutor defendeu seu estabelecimento dizendo que tudo estava nos parâmetros. Mas mesmo assim, a população não se convenceu. Quando o polícia estava prestes a dar o último golpe, chegaram soldados do governo para detê-lo. Capítulo 7. O inesperado. Alguns dos manifestantes se intimidaram, mas boa parte permaneceu ali. Mas então os dragões usaram as armas, gerando grande correria. A revolta parecia ter acabado, mas então mais de um terço dos soldados passou do lado dos manifestantes. O restante dos soldados não estavam querendo atacar os outros soldados. Contudo, o restante também se juntou ao povo. Aproveitando tudo isso, o barbeiro invadiu a câmara e tomou o poder. Então ele só se autonomeou protetor da vila em nome da sua majestade. Capítulo 8. As angústias do boticário. 24 horas depois do sucesso narrado no capítulo anterior, o barbeiro saiu do palácio do governo. Foi a denominação dada à casa da Câmara, com 2 ajudantes de ordens, e dirigiu-se à residência de Simão Bacamarte. Não descreva o terror do boticário ao ouvir dizer que o barbeiro ia à casa do alienista. Vai prendê-lo, pensou ele. Nunca um homem se achou em mais apertado lance. A privança do alienista chamava-o ao lado deste. A vitória do barbeiro atraía ao barbeiro.
Os velhos cronistas são unânimes em dizer que a certeza de que o marido ia colocar-se nobremente ao lado do alienista consolou grandemente a esposa do boticário. Os altos funcionários que lhe ouviam esta declaração, sabedores da intimidade 33 do boticário com o alienista, compreenderam toda a importância da adesão nova e trataram a Crispim Soares com apurado carinho. Capítulo 9. Dois lindos casos. Com razão ou sem ela, a opinião crê que a maior parte dos doidos ali metidos estão em seu perfeito juízo, mas o governo reconhece que a questão é puramente científica e não cogita em resolver com posturas as questões científicas. Há, entretanto, por força que há de haver um alvitre intermédio que restitua o sossego ao espírito público. O povo, tomado de uma carga piedade que lhe dá em tal caso legítima indignação, pode exigir do governo certa ordem de atos. A generosa revolução que ontem derrubou uma Câmara vilipendiada e corrupta pediu em altos brabos o arrasamento da Casa Verde. Um dos alvitres aceitáveis, se Vossa Senhorita não indicar outro, seria fazer retirar da Casa Verde aqueles enfermos que estiverem quase curados, e bem assim os maníacos de pouca monta, etc. Barbeiro ficou espantado de pergunta, mas respondeu logo que 11 mortos e 25 feridos. Em seguida declarou que o alvitre lhe não parecia bom, mas que ele ia catar algum outro. E dentre poucos dias lhe daria resposta. Ele fez várias perguntas acerca dos sucessos da véspera: ataque, defesa, adesões dos dragões, existência da Câmara, etc. Ao que o barbeiro ia respondendo com grande abundância, insistindo principalmente no decrédito em que a Câmara caíra. O barbeiro confessou que o novo governo não tinha ainda por si a confiança dos principais da vila, mas o alienista podia fazer muito nesse ponto. O governo concluiu que o barbeiro folgaria se pudesse contar não já com a empatia, senão a benevolência dos mais altos espíritos de Itaguaí e seguramente do reino. Mas nada disso alterava a nobre e austera fisionomia daquele grande homem que ouvia calado, sem desvanecimento nem modéstia, mas impassível como um deus de pedra. Quanto a toleima dos que o aclamaram, não é precioso outra prova além dos 11 mortos e 25 feridos. Dois lindos casos. A alienista expirou pela janela e ainda ouviu este resto de uma pequena fala do barbeiro às 30 pessoas que o exclamavam: por que eu vê-lo podeis estar certo disso? Eu vê-lo pela execução das vontades do povo. Capítulo 10. Restauração. Dentro de 5 dias, o alienista meteu à Casa Verde cerca de 50 aclamadores do novo governo. Como achasse nas gavetas as minutas da aclamação da exposição ao vicerei e de outros atos inaugurais do governo anterior, deu-se pressa em o fazer copiar e expedir. Acrescentam os cronistas aliás, subentende-se que ele lhe mudou os nomes, e onde o outro barbeiro falara de uma câmara corrupta, falou este de um intruso eivo das más doutrinas francesas e contrário aos sacrossantos interesses de sua majestade, e etc. Não só lhe deram esses como afiançaram entregar-lhe mais 19 sequazes do barbeiro, que convalesciam das feridas apanhadas na primeira rebelião. Das mais vividas provas
médico, achamos-la na prontidão com que os vereadores prostituídos a ser lugares consentiram em que Sebastião Freitas também fosse recolhido ao hospício. Crispim Soares não negou o fato, mas explicou-o dizendo que cedera a um movimento de terror, ao ver a rebelião triunfante e deu como prova a ausência de nenhum outro aro seu, acrescentando que voltara logo à cama, doente. Simão Bacamarte começou por meter 0 secretário na Casa Verde, e foi dali à Câmara, a qual declarou que o presidente estava procedendo da demência dos touros, um gênero que ele pretendia estudar, com grandes vantagens para os povos. Os cultores de enigma, os fabricantes de charadas, de anagramas, os maldizentes, os curiosos da vida alheia, os que põem todo o seu cuidado na tafularia, um ou outro almotacé enfunado, ninguém escapava aos emissários do alienista. Alguns cronistas creem que Simão Bacamarte nem sempre procedia com lisura, e citam em abono da afirmação o fato de ter alcançado na Câmara uma postura autorizada o uso de um anel de prata no dedo polegar da mão esquerda, a toda pessoa que, sem outra prova documental ou tradicional, declarasse ter. Quanto à razão determinativa da captura a verde de todos quantos usaram do anel, é um dos pontos mais obscuros da história de Iguataí. A opinião mais verossímil é que eles foram recolhidos por andarem e gesticular a loa nas ruas, em casas, na igreja. Capítulo 11. O assombro de Iguataí. Assim o disse ele no ofício que mandou hoje de manhã. A Câmara de fato, o alienista oficiara a Câmara expondo 1. Que verificara das estáticas da vila e da Casa Verde que 4/5 da população estava aposentados naquele estabelecimento. 2. Que esta deslocação de população levara-o a examinar os fundamentos da sua teoria das moléstias cerebrais, teoria que excluía da razão todos os casos. 3. Desse exame e do fato estático resultara para ele a convicção de que a verdadeira doutrina não era aquela, mas a aposta e, portanto, que se devia admitir como normal e exemplar. O desequilíbrio das faculdades e como hipóteses patológicas todos os casos em que aquele equilíbrio fosse ininterrompido. 4D, que à vista disso declarava à Câmara que ia dar liberdade aos reclusos da Casa Verde e agasalhar nela as pessoas que se achassem nas condições agora expostas. 5. Que restituía à Câmara e aos particulares a soma do estipêndio recebido para alojamento dos supostos loucos, descontada a parte efetivamente gasta com alimentação, roupa, etc. Capítulo 12. Evarista a princípio tivera ideia de separar-se do consorte, mas a dor de perder a companhia de tão grande homem venceu qualquer ressentimento de amor próprio, e o casal veio a ser mais ainda feliz do que antes. A experiência da Câmara tivesse sido dolorosa, estabeleceu ela a cláusula que a autorização era provisória limitada a 1 ano, para o fim de ser experimentada a nova teoria psicológica, podendo a Câmara, antes mesmo daquele prazo, mandar fechar a Casa Verde, se a isso fosse aconselhado por motivos de ordem pública.
Vereador Freitas propôs também a declaração de que em nenhum caso fossem os vereadores recolhidos ao asilo dos alienados. Cláusula que foi aceita, votada e incluída na postura, apesar das reclamações do vereador Galvão. Velhacaria do marido de ser modo curar a beleza moral que ele descobrira na esposa, disse Simão Bacamarte. O senhor trabalhara durante o dia na botica, mas almoçará e jantará com sua mulher, e cá passará as noites, e os domingos e dias santos. Desenganados da legalidade, alguns principais da vila recorreram secretamente ao barbeiro por fixaram-lhe todo o apoio da gente, de dinheiro e influência na corte. Se ele se pudesse a testa de outro movimento contra a Câmara e o alienista. Capítulo 3. Plus Ultra. Simão Bacamarte, ativa e sagaz em descobrir enfermos, excedeu-se ainda na diligência e penetração com que principiou a tratá-los. Simão Bacamarte advertiu que, ainda quando não fosse verdadeira, a acusação contida nessas palavras bastavam elas para mostrar que a excelente senhora estava, enfim, restituída ao perfeito desequilíbrio das faculdades. O amplo alambre de damasco preso à cintura por um cordão de seda, com borlas de ouro, envolvia o corpo majestoso e austero do ilustre alienista. Em pé diante de uma janela com o cotovelo esquerdo apoiado na mão direita, aberta e o queixo na mão esquerda fechada, perguntou ele a si: mas deveras estariam eles doidos e foram curados por mim? Ou o que pareceu cura não foi mais do que a descoberta do perfeito desequilíbrio do cérebro. E assim termina o alienista.